Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero comentar aqui sobre um assunto muito interessante, mas pouco comentado aí no geral. Eu quero falar sobre a importância da solidão. Aí talvez você fique pensando, mas como assim solidão? A questão da meditação em si, né? A necessidade que o ser humano tem de meditar, de se isolar periodicamente ou até diariamente para ter um momento a sós. Esse momento a sós com ele mesmo e com Deus. É muito importante isso, com ele mesmo e com Deus. E é interessante que fique claro isso, assim. Eu estou falando de oração, mas eu estou falando muito mais do que oração. Por quê? Porque as pessoas entendem que oração é eu tirar um momento com Deus e eu falar, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Não, eu estou falando muito mais do que isso. Quando eu falo a necessidade da solidão, da meditação, eu estou falando da necessidade de você tirar um tempo, você ficar a sós com você mesmo e com Deus, e que nesse momento você vai meditar. Obviamente você vai falar alguma coisa com Deus, mas não que você tenha que estar falando o tempo todo. Salmo 46, o verso 10, se não me engano, mas está lá no 46, ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um momento que você tem que se aquietar. Então é isso que eu quero falar, a necessidade de você se isolar. A necessidade, o hábito. Eu vou dizer assim, nós temos a necessidade e deveríamos ter o hábito de periodicamente se isolar. Você já percebeu que, assim, percebe-se, né, que hoje, as pessoas muitas vezes são inseguras, as pessoas estão muito preocupadas com a opinião dos outros, a própria questão da depressão em si e tantas coisas mais. Qual um dos grandes problemas que estão por trás disso? As pessoas, elas não se conhecem. Hoje, com esse advento das redes sociais, por exemplo, você está o tempo todo, você está ouvindo alguma coisa, você está vendo alguma coisa, você está, e você nunca para o seu mundo, você nunca tem um momento para você só. Então, é isso que eu quero falar. Se você parar para observar, os grandes homens de Deus, eles se retiravam, né? Abraão, Deus chegou para Josué, Deus tinha uma grande obra na vida de Josué, e falou assim: Josué, medita de dia e de noite. Olha só, ele ia precisar desse momento a sós de meditação e tal. O próprio Jesus, ele se isolava e, né, ele ia muito ao monte, e você vai ver que tem hora que ele não leva ninguém com ele ao monte, ele vai sozinho. E por que isso? Aí tem gente que, né, você vai falar com um crente religioso, ele vai achar que Jesus estava lá entrando no manto, no reteté. Não. Jesus fala assim: olha, já observou os lírios do campo? Já observou os pássaros que não cegam, não ceifam, e Deus cuida de todos eles? Nem Salomão se vestiu como um dos lírios do campo. Por que Jesus ele está observando a natureza? Porque ele está no monte, ele está sozinho, ele está num momento de meditação, e ele consegue ter tempo para meditar na natureza. Olha só que coisa interessante. E às vezes a gente acha que é só adoração, é muito mais que isso, é você também ter esse tempo a sós. Então eu quero chamar a tua atenção à necessidade. Uma coisa interessante: o ser humano, nós somos corpo, alma e espírito. Você já parou para pensar sobre o teu espírito? Quem é o teu espírito? O que o teu espírito faz? Então as pessoas estão muito assim na casca, elas estão muito assim no terreno do corpo e no terreno da alma. Claro que precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos nos alimentar bem, é óbvio, fazer exercício físico, ter um bom descanso, é óbvio. Precisamos cuidar das nossas emoções também, que é a questão da alma. Mas e o espírito? Você já parou para pensar o que o nosso espírito faz? Então, a parte mais nobre do ser humano é o espírito, tanto que Deus criou espírito, alma e corpo. Depois da queda ficou corpo, alma e espírito, mas Deus criou espírito, alma e corpo. Então, é muito interessante quando que você tem um contato com o seu espírito. As pessoas, né, a coisa distorceu tanto que as pessoas acham que ser espiritual só falar em língua estranha, não, você precisa se conhecer, você precisa ter um contato com o seu espírito, porque é no seu espírito que Deus reside.
E a verdade é que o nosso espírito, ele sabe de muito mais coisas do que nós. Qualquer pessoa, entenda isso, qualquer pessoa que tiver o hábito de se isolar, de meditar e começar a fazer isso periodicamente, essa pessoa ela vai ser muito mais segura, ela vai ser muito mais firme, ela vai ter condições de tomar decisões sábias, firmes, ela vai saber o que ela quer para a vida dela. Você vê que as pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros, elas estão preocupadas com tanta coisa, mas elas não se conhecem, elas não sabem a própria opinião, o que elas querem da vida, onde elas vão chegar. E eu quero te desafiar, né? Pensar um pouquinho nessa questão e te desafiar. Nós estamos aí todo mundo nesse momento de quarentena. Eu quero te desafiar a fazer disso um hábito para a sua vida. Tira um momento de qualidade para você e Deus. Uma referência muito interessante fala de Mateus 6,6, né? Quando ele fala só tranca a porta do teu quarto e Deus quer te ver no oculto. Assim, tranca tudo, cara, larga o WhatsApp, o Facebook, larga tudo, esse momento a sós. Isso é muito importante, isso é necessário ao ser humano. É isso que vai te dar firmeza, é isso que vai te dar convicções. Se Deus tem alguma direção para te dar, é nesse momento a sós que Ele vai te dar. É perturbador, é desesperador muitas das vezes. A gente pergunta assim, você se ama? Todo mundo fala assim, eu me amo. Você consegue ficar com você mesmo? Você consegue? Quanto tempo você consegue ficar com você mesmo? Sem rede social, você vai ver que não é tão simples, é desafiador ficar só com você mesmo. Então a gente acha que se ama, que nos amamos, mas na verdade a gente não consegue ficar com nós mesmos. Então essa questão da meditação, essa questão da importância da solidão que eu quero falar, é exatamente isso, é você estar em solidão com você mesmo e com Deus, e se afastar um pouquinho, isso periodicamente, se possível uma vez por dia, 10 minutinhos que você começar a fazer isso e começar a praticar isso, você vai perceber que você vai ter mais firmeza, você vai estar mais firme no que você quer, o rumo para a sua vida, o que você deseja, onde você vai chegar, e outra, você vai ter paz. Acredito no que eu estou falando para você, paz, segurança, firmeza. Então é isso, quero deixar essa meditação para você, essa palavra. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido. Mais do que saber a opinião de A, B, C, D, você tem que se conhecer, você tem que conhecer a você mesmo, quem é você e o que você quer e onde você vai chegar. Isso você só vai poder fazer isso se você tira esse momento, se você tem esse momento de solidão, de meditação diariamente, assim como os grandes homens de Deus faziam, assim como Jesus também fazia. Eu preciso fazer, você precisa fazer, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Você vai poder abençoar a sua família muito mais. Um abraço a todos, só lembrando aí, se você puder dar um like, se você puder se inscreva nesse canal aí, ok? Divulgue, eu creio que tem muita gente aí precisando, né? Se você conhece alguém que está passando por dificuldade, por depressão, divulgue esse vídeo aí, que eu creio que pode abençoar essa pessoa. Um abraço a todos, fiquem com Deus.